A paz de Deus esteja com você neste momento em que o Senhor te chama a parar, respirar e escutar com o coração aberto. Deixe que o barulho ao seu redor vá se afastando, que os pensamentos acelerados encontrem repouso, e que sua alma se coloque diante de Deus com simplicidade e confiança. A palavra de hoje não vem para acusar, mas para iluminar, não vem para pesar, mas para curar, não vem para fechar caminhos, mas para abrir um espaço novo dentro de você. Hoje a palavra nos conduz para dentro de uma cena marcada por emoção, reconhecimento, mas também por uma sombra que começa a crescer no coração de um homem. Depois de uma grande vitória, Davi retorna e é recebido pelo povo com alegria. As mulheres saem ao encontro dos guerreiros cantando e dançando, celebrando a proteção de Deus e o triunfo sobre os inimigos. E enquanto os cânticos ecoam, uma frase atravessa o coração do rei como uma flecha. Dizem que Saul matou milhares, mas que Davi matou dezenas de milhares. Não é apenas uma comparação, é uma ferida aberta no orgulho, uma semente de ciúme que encontra solo fértil no coração de Saul. Enquanto você escuta, deixe que essa cena dialogue com sua própria vida. Quantas vezes uma simples palavra, um elogio dado a outra pessoa, uma comparação, um olhar diferente, despertou em você sentimentos que você nem sabia que estavam ali. Às vezes, o coração humano se alegra com o bem do outro, mas em outras ocasiões ele se inquieta, se compara, se sente ameaçado. Saul, que antes olhava para Davi com admiração, começa a vê-lo com desconfiança. Aquilo que era motivo de gratidão se transforma em motivo de medo. O rei passa a enxergar Davi não como um aliado, mas como um rival, não como uma bênção, mas como uma ameaça ao seu trono. Esse movimento interior é muito sutil e, ao mesmo tempo, muito perigoso. A inveja não costuma chegar como uma explosão, ela começa como um pequeno incômodo, um pensamento que se repete, uma comparação que dói, uma sensação de perda que ainda nem aconteceu. E se não é curada, ela cresce, se fortalece e toma conta do coração. No dia seguinte, um espírito sombrio se apodera de Saul, e ele tenta ferir Davi enquanto este toca sua harpa para acalmá-lo. Davi escapa, não por força própria, mas porque Deus o protege. E essa proteção silenciosa revela que o Senhor está com ele, mesmo quando as intenções humanas se voltam contra ele. Pense agora nas vezes em que você foi alvo de mal-entendidos, de inveja, de palavras duras ou de olhares de rivalidade. Talvez você tenha sido ferido sem motivo, criticado injustamente, ou colocado em uma posição de tensão sem ter provocado nada disso. A palavra de hoje nos lembra que Deus vê, Deus conhece e Deus acompanha. Mas a palavra também nos convida a olhar para dentro de nós mesmos. Talvez em algum momento você tenha se sentido como Saul, comparando-se com alguém, sentindo-se diminuído, temendo perder espaço, amor ou reconhecimento. Esses sentimentos não nos tornam monstros, eles nos tornam humanos, mas precisam ser entregues a Deus para serem curados. Enquanto essa história avança, Deus suscita dentro da própria casa de Saul um instrumento de proteção para Davi. Jonatas, filho do rei, ama Davi com um amor sincero e desinteressado. Ele não vê nele um inimigo, mas um amigo, não vê uma ameaça, mas um dom de Deus. Jonatas fala ao coração de seu pai, recordando-lhe o bem que Davi fez, as vitórias que trouxe ao povo, a fidelidade que demonstrou. Ele tenta despertar em Saul a memória do que é justo, do que é verdadeiro, do que é conforme a vontade de Deus. E por um momento, o coração do rei se deixa tocar, e ele promete não fazer mal a Davi. Essa parte da história nos revela algo muito bonito. Mesmo em meio à inveja e à violência, Deus faz surgir pessoas que protegem, que intercedem, que falam a verdade com amor. Talvez hoje você também seja chamado a ser como Jonatas para alguém, alguém que defende, que acalma, que recorda o bem quando tudo parece obscurecido pelo ressentimento. E enquanto você permanece nessa cena, deixe que ela vá trabalhando suavemente em seu coração. Observe suas próprias emoções, sem julgamento, apenas com sinceridade diante de Deus. Onde há inveja, peça cura. Onde há medo, peça confiança. Onde há comparação, peça liberdade interior.
Permita que o Senhor vá entrando nos cantos mais escondidos do seu coração, aqueles lugares onde às vezes guardamos mágoas, ciúmes ou inseguranças, e deixe que Ele os toque com sua luz suave, preparando você para continuar caminhando nesta palavra que ainda tem muito a revelar. E à medida que essa luz de Deus vai tocando os lugares mais escondidos do seu coração, a palavra continua se desdobrando diante de você, levando ainda mais fundo na história e naquilo que o Senhor quer revelar hoje. Mesmo depois desse momento em que Saul parece ter sido tocado pelas palavras de Jonatas, percebemos que a transformação verdadeira raramente acontece de uma só vez. A promessa feita não apaga imediatamente o que já estava enraizado no coração do rei. A inveja que foi contida por um instante ainda permanece como uma sombra, esperando uma nova oportunidade para se manifestar. Davi segue vivendo com a mesma simplicidade de sempre. Ele não muda sua postura, não se endurece, não se fecha, não passa a agir com suspeita ou amargura. Continua servindo com fidelidade, tocando sua harpa, indo às batalhas quando é chamado, caminhando com humildade diante do Senhor. Sua vida se mantém alinhada com Deus, não por estratégia, mas por confiança. Mas novamente o espírito de ciúme toma conta de Saul. Ele olha para Davi e já não vê apenas um jovem corajoso, mas alguém que desperta nele o medo de perder o que acredita possuir. Sua mão se ergue outra vez com a lança, e nesse gesto violento fica claro que o coração do rei ainda não encontrou cura. Davi escapa, protegido pela mão invisível de Deus que o acompanha em silêncio. Permaneça um momento com essa cena dentro de você. Quantas vezes você tentou fazer o bem e, ainda assim, encontrou resistência, desconfiança ou hostilidade? A história de Davi nos lembra que caminhar com Deus não nos livra das tensões humanas, mas nos garante que, no meio delas, nunca estaremos desamparados. Saul passa então a temer ainda mais Davi, porque percebe algo profundo: o Senhor está com ele. Essa percepção o inquieta, pois revela também que ele próprio se afastou de Deus. E quando alguém se distancia do Senhor, o coração perde seu equilíbrio, a paz se fragiliza e as decisões passam a ser guiadas pelo medo. Para manter Davi longe de si, Saul o envia para liderar batalhas. Mas mesmo assim, tudo o que Davi faz próspera. Ele não vence por força própria, mas porque sua vida está em sintonia com a vontade de Deus. O povo o ama cada vez mais, não por interesse, mas porque reconhece nele um coração justo, fiel e verdadeiro. E é nesse contexto que Deus faz surgir novamente um coração amigo dentro da própria casa do rei. Jonatas, movido por um amor sincero, percebe o perigo que ameaça Davi e decide intervir. Ele não age por rebeldia, mas por fidelidade à verdade e à justiça. Com coragem e delicadeza, Jonatas fala ao pai, lembrando-lhe que Davi nunca lhe fez mal, que arriscou sua vida pelo povo e que trouxe vitória e libertação para Israel. Suas palavras não são de acusação, mas de apelo à consciência, como quem tenta reacender uma luz quase apagada. Por um instante, Saul escuta. Algo em seu interior se suaviza, sua ira diminui, e ele jura diante do Senhor que não fará mal a Davi. Esse momento revela o poder da intercessão, da palavra que pacifica, do amor que insiste em reconciliar. Jonatas não muda o coração de Saul sozinho, mas abre espaço para que Deus possa agir. Davi então retorna à presença do rei, retomando seu lugar com a mesma dedicação de antes, sem rancor, sem desejo de vingança, sem carregar o peso do passado. Ele segue servindo como se cada dia fosse novo, confiando que sua vida pertence ao Senhor. Ao meditar nisso, deixe que o Espírito Santo te mostre algo precioso. Talvez hoje você também seja chamado a ser ponte em meio a conflitos, a levar palavras de paz onde há tensão, ou simplesmente agir com justiça quando tudo ao seu redor parece confuso. Ao mesmo tempo, essa palavra continua te convidando a olhar para dentro de si. A inveja pode nascer de forma sutil, a comparação pode ferir sem que você perceba, e o medo de perder algo pode te afastar da paz. Por isso, permaneça diante de Deus com humildade, pedindo um coração livre, generoso e confiante. Imagine Davi caminhando sereno,
sabendo que sua vida está nas mãos do Senhor. Imagine Jonatas intercedendo com coragem e amor. Imagine Saul lutando consigo mesmo entre o que sente e o que sabe ser justo. E agora, deixe que o Senhor trabalhe em silêncio dentro de você, curando o que precisa ser curado, fortalecendo o que já é bom, e moldando em seu coração uma confiança cada vez mais profunda, menos dependente das circunstâncias e mais enraizada na presença de Deus. E enquanto essa oração permanece ecoando dentro de você, sinta o Senhor ao seu lado, acompanhando seus passos, envolvendo sua vida com cuidado e conduzindo seus caminhos com fidelidade que não falha. Que o Senhor te abençoe e fortaleça sua confiança neste dia.